Existem verdades que aparentemente elas se opõem uma à outra. As duas são verdades. São duas verdades absolutas, verdadeiras. Mas aparentemente, quando nós a observamos, elas parecem se confrontar. Eu vou mostrar para você. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, do verso 12 ao verso 17, diz assim. É uma indagação. Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu os limites do Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e a quem ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra no balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de grão na areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor, menos que nada. Esse texto ele fala de um Deus que é grande. Ele está falando que diante de Deus, as grandezas que nós temos na terra, as maravilhas que nós temos na terra não passam de nada. Tamanho a grandeza de Deus. E você fica imaginando assim esse Deus. Deus grande. Quando nós falamos da grandeza de Deus, eu acho que nós não fazemos ideia do tamanho. Você já assistiu aqueles programas sobre o cosmos, sobre galáxias, aqueles números que nos deixam às vezes até confusos, né? O número de galáxias que existem, e as pessoas conseguem colocar aquilo numa proporção que a gente se sente infinitamente pequeno. Colocam a Terra, o tamanho da Terra comparado com a Lua, o tamanho da Lua comparado com o Sol, e vai assim por diante. Aí vai entrando galáxia após galáxia, galáxia após galáxia, e vai entrando galáxia após galáxia, e a gente fala, meu Deus! E a gente achava que Deus era grande na terra. Mas Deus é maior do que todas essas coisas. Qual é a outra verdade que a gente coloca de frente com essa que deixa a gente confuso? Lá em Jó 34, 21, diz assim: pois Deus vê o caminho dos homens e enxerga cada um dos seus passos. Olha que coisa que parece que se opõe. Parece que se opõe porque Ele é grande demais. Ele é tão grande que todas as coisas são infinitamente pequenas para Deus. Ele é tão grande que você é menor que microscópio, você é menor que um nêutron, você é menor que o átomo, você é insignificante, pequeno, eu e você. Mas esse mesmo Deus que olha para nós e nos vê tão pequenos em tamanho, conhece a intenção do nosso coração e conhece cada um dos nossos passos. Olha que coisa fantástica. Não é interessante isso? É muito interessante. Isso me lembra de uma história de uma senhora que, diferente de Deus, não tinha essa capacidade. Ela nunca havia voado de avião na vida dela, nunca tinha entrado num avião, e era o sonho dela voar. E um dia ela consegue voar, e ela consegue entrar num avião, ela está sentada na janelinha, porque quando você voa pela primeira vez, você quer ficar na janelinha. Você não está com aquela malícia, não sabe que uma hora você vai querer ir no banheiro. Então você pensa na janelinha. E ela incomodando o moço do lado dela o tempo todo, e diz aí, olha, aquelas pessoas lá embaixo parecem formiguinhas. Parecem formiguinhas. E o moço, desconcertado, vira para ela e fala, minha senhora, são formigas, nós ainda não decolamos. Está tão distante que não consegue enxergar direito. Mas Deus enxerga. Deus distingue formigas, pessoas. O que eu quero falar com vocês hoje aqui é o que eu planejava dizer no último culto do fim do ano. Mas eu sei que nós não vamos ter todos, então eu vou dizer hoje, porque é o que eu gostaria de deixar como mensagem de final de ano. Depois eu penso numa outra mensagem para o nosso culto da virada, tá? Já temos 19 pessoas já. Eita, tá vendo, né? Tá vendo? Tô vendo gente cancelando viagem. Eita, brincadeira. Eu estou vendo chuva. Não estou vendo não. Estou vendo muito sol na vida de vocês, graças a Deus. O texto que nós lemos aqui, isso aqui é a interpretação minha, tá?
Interpretação minha. Porque esse texto aqui, para mim, ele foi todo preparado, essa ocasião, para mim, foi toda desenhada para que Jesus tivesse a oportunidade de ministrar, especificamente uma pessoa dentre aqueles irmãos que estavam lá. Sabe quem? Pedro. Na minha opinião, tudo que aconteceu aqui foi o cenário, aliás, e que cenário? Para que Jesus pudesse ministrar Pedro. E por que Pedro? Eu já vou dizer para você. Antes de mais nada, a gente tem que olhar para esse capítulo 21 de João e ver como uma obra de arte, sabe? Um quadro. Sabe quando você vai numa exposição artística e tem aquele quadro, que é um grau de complexidade, que você começa a olhar as pinceladas, começa a olhar o estilo do pintor, o seu sentimento, e as pessoas vão explicando para você como ele se sentia na época, o que quer dizer as cores, a sobreposição das cores. Isso aqui para mim porque ele fala que os discípulos eles decidiram fazer uma pesca aí à noite. A noite e a treva se unem naquele cenário. E quando a ausência de Jesus sobra trevas, e eles estavam lá a noite toda, meus irmãos, e não pescaram coisa alguma. Mas diz que pela manhã, lá na praia estava ele, a estrela da manhã, o sol que brilha, para recepcioná-los, para dizer a eles, quando a luz, a estrela da manhã está presente, as trevas se dissipam, e ele os desafia com a palavra, lance a rede no lado direito do barco, e eles lançam, e peixes tomam aquelas redes. Olha que cena artística e bonita, você percebe? Olha que coisa poética. Vamos lá, eu disse para vocês que esse cenário, ele é o ambiente perfeito para Jesus ministrar Pedro. Pedro me precisava ser ministrado. Esse Pedro aqui, queridos, não é o mesmo Pedro lá de trás. Aquele Pedro afoito, aquele Pedro que vê Jesus andando sobre as águas e fala, Senhor, se é tu mesmo, deixa que eu vá até o Senhor. Eu vou. Não é aquele Pedro que lança a espada e quer fazer tudo, que parece que fala sem pensar. Aquele Pedro que diz, Senhor, ainda que o Senhor for preso ou morto, eu vou com o Senhor. Não é o mesmo Pedro. Esse Pedro aqui é outro Pedro. Então vamos contextualizar. Eu quero explicar para vocês quem é esse Pedro que está aqui. O que aconteceu com Pedro para ele chegar onde ele chegou. Tudo vai começar no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. No capítulo 22, o verso 33 e o verso 34, Pedro faz uma declaração ousada para Jesus, como sempre. Porque Pedro é assim, afoito, Henrique. Pedro falava, ele cria, ele acreditava. Não é que ele era boca aberta, não, ele falava sem pensar, mas ele acreditava mesmo. Ele acreditava que ele era esse cara, que ia estar com Jesus o tempo todo, que ia enfrentar tudo com Jesus. Sabe quando você fala assim, não, eu e Jesus contra a rapa. Eu estou com Jesus, eu sou de Jesus. E Pedro diz lá no versículo 33, 34, diz assim, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Eu tenho para mim que ele acreditava nisso, sabe? Não foi conversa fiada da boca para fora. E Jesus responde para ele, diz assim, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. Nossa, que balde de água fria. A coisa começou a ficar difícil para Pedro. Capítulo 22 todinho vai contar, mas eu vou pular uns versículos. Verso 54, tudo do capítulo 22 de Lucas, diz assim, uma criada, isso aí Jesus foi preso, foi levado para a casa de Anás, que era o sogro do sacerdote, e diz assim, então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote, Pedro o seguia à distância, já não estava mais tão afoito, já não estava mais tão valente, estava à distância. Versículo 56, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, havia uma fogueira que eles estavam usando para se aquecer, estava sentado ali no fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Aí, foi reconhecido, o que ele faz? Primeira negação de Pedro, mulher, não o conheço. Jesus estava ali, perto dele. Versículo 58.
Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Segunda negação do Pedro. Segunda vez que ele nega Jesus. Versos 59 e 60. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Provavelmente se destacava pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar. Respondeu Pedro: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Pedro negou Jesus pela terceira vez. E como Jesus havia dito, o galo canta. Você acha que não podia ficar pior? Fica pior. Nessa hora acontece uma coisa, talvez imperceptível aos outros, mas Pedro percebeu. Diz o verso 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro, no olho. Pedro nega 1, 2, 3, o galo canta. Jesus devia estar de cabeça baixa, vira para Pedro e olha nos olhos de Pedro. Então, quando Jesus olha para Pedro, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. É como alguém que diz: eu não acredito que está acontecendo comigo. Eu não acredito que eu neguei o meu melhor amigo. Eu disse na cara dele que não o conhecia, na hora que ele mais precisava de mim, na hora que ele mais precisava de companhia. Porque ele alimentou os famintos, porque ele libertou os que estavam opressos, porque ele ressuscitou os que estavam mortos. Ele fez o bem, ele só fez o bem. Eu estava lá e eu vi. Ele é diferente de todos os outros. Nunca ninguém outrora havia feito o que ele fez. E quando ele mais precisa de mim, na hora que ele precisa de libertação, eu olho e digo que eu não o conheço. Aí no versículo 62, Pedro faz algo. Ele sai dali. Mas ali ele já não era mais o mesmo Pedro. Porque o texto diz que ele saiu dali, chorou amargamente. O coração de Pedro já não era mais o mesmo. Pedro mudou. Não era mais o Pedro que havia conhecido Jesus ali na pesca maravilhosa. Eu estava lendo o blog do pastor Oswaldo Jacob, um pastor batista da Igreja Batista de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e ele define que esse choro amargo de Pedro é assim. O choro amargo de Pedro foi o choro do arrependimento. O choro da mudança, o choro do quebrantamento. O choro de Pedro revelou a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza e o seu fracasso. Foi isso que aconteceu quando Pedro saiu dali. Vulnerável, fracassado, fraco, mas arrependido. Eu não sei se Pedro lembrou-se disso nessa hora, mas se eu estivesse lá e tivesse a condição de sugerir um verso para ele ler, eu leria o Salmo 51, verso 17. Diria: Pedro, você está arrasado, você está quebrantado, você está arrependido. E eu vou dizer uma coisa para você: a despeito de tudo que aconteceu, do fato de você ter negado o Senhor, a Bíblia diz, no Salmo 51, 17, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Antes que a gente continue, eu quero dizer para você o seguinte, de que eu estou falando de Pedro, mas a gente tem condições de olhar para nós aqui. Nós que outrora batíamos no peito e dizíamos: eu conheci Jesus, Ele me salvou, se tornou uma novidade de vida para mim. Mas alguma coisa talvez tenha acontecido na sua caminhada. Alguma coisa aconteceu. Talvez você não tenha coragem de dizer para ninguém: acontece comigo, acontece com você, e a gente fala: decepcionei ao Senhor. O que eu fiz foi imperdoável, eu sabia que não deveria ter feito. O que eu fiz foi contra tudo aquilo que Deus fez por mim. Ele foi bondoso, Ele foi amoroso. Não foi falta de conhecimento, não foi falta de esclarecimento, não foi falta de discernimento. Eu sabia que não deveria tê-lo feito e fiz. E talvez a partir daquele dia até hoje você mudou o seu coração. E você vem carregando isso, assim como Pedro começou a carregar isso. E aí que entra
Essa questão que eu disse para vocês, que Deus ele é poderoso, mas ao mesmo tempo Ele enxerga os detalhes, Ele vê a nossa vida. Você crê nisso? Você acredita que eu olho aqui, eu vejo todos vocês bonitos, belos, arrumados, né? Todo mundo santo. Se perguntassem para mim, eu dizia tudo santo. Não tem ninguém aqui sofrendo, não tem ninguém carregando pecado, não tem ninguém aqui carregando culpa. Mas pensa por um minuto, que o Deus que olha, Ele consegue enxergar os detalhes do nosso coração, Ele sabe as dores que você carrega. E o mesmo que Ele fez com Pedro, eu creio que Ele faz conosco. Por quê? Pedro precisava ser ministrado. Pedro precisava ser ministrado. E você vai ficar pasmo com o que eu vou te mostrar agora. Tudo começa em Marcos capítulo 16. Olha que interessante, vou contar uma historinha para vocês. Lá em Marcos capítulo 16, diz a história, diz a Bíblia, que no fim do sábado, havia acabado o sábado dos judeus, Maria Madalena, Salomé e a Maria, mãe de Tiago, compraram as especiarias para ungir o corpo do Senhor. Então, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram em direção ao sepulcro e foram pensando, quem que vai tirar a pedra do sepulcro para nós? Quem que vai abrir? Porque a pedra é pesada, a gente não vai conseguir tirar sozinha. Mal sabiam elas que quando chegassem lá, a pedra estava removida. Quando elas entraram, diz lá no verso de número 6 e 7, que elas veem um jovem vestido de branco, sentado à direita. E diz o texto, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele havia sido posto. Aí começa. Vão e digam aos discípulos dele. Você não vai acreditar. Pedro não era discípulo de Jesus? Era, né? Se Jesus dissesse assim, olha, vão e digam aos discípulos, sem entender que Pedro estava no meio, não ia? Mas o texto diz, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Digam aos discípulos e a Pedro. Por que essa distinção? Por que essa separação? Será que em algum momento Pedro já estava se sentindo menos discípulo? Será que aquele evento da traição mudou o coração de Pedro e ele havia começado a rejeitar e dizer, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para seguir Jesus, eu não sou bom o suficiente, não tenho força, eu não sou perseverante. E eu sei que às vezes você pensa isso. Eu sei que às vezes você tem uma discussão com a sua esposa, você tem uma discussão com o seu marido, você fala, quer saber, eu sou um grande mentiroso. Eu sou um grande mentiroso, eu sou um falastrão. Eu não quero viver uma vida hipócrita lá na igreja, ô irmão, amém, ô glória a Deus, é isso aí, vamos sim, aí chega em casa, chega no trabalho, chega na rua, e nós nos encontramos com comportamentos que não são adequados, que não são comportamentos para aqueles que nasceram de novo. Talvez Pedro, por causa da negação dele, ele se disse que ele não estava mais no caminho. Mas esse jovem anjo diz lá aí, esse jovem anjo, né? Sei lá quantos anos ele tinha. Tinha que ser jovem, né? Digam aos discípulos e a Pedro. Se eu fosse Pedro, eu ia ficar preocupado. O que o anjo falou? Falou, para os discípulos e para você. Eu falei, como assim para os discípulos e para mim? Vou falar uma coisa para vocês. Aquele que chorou um choro amargo, aquele que chorou o choro do arrependimento, o choro da mudança, o choro do quebrantamento, aquele que enxergou a sua própria vulnerabilidade, fraqueza e fracasso, aquele que em Lucas 22:62 diz, saiu chorando amargamente, não fazia ideia do que estava para acontecer, o Rei dos Reis está vindo ao seu encontro. Jesus, o bom pastor, estava vindo pastorear o seu coração magoado, seu coração quebrantado, seu coração ferido, seu coração sem fé, porque ele havia perdido a esperança de ser um discípulo de Jesus, porque ele havia entrado para a história como o homem que negou Jesus. Mas a história não acaba aí, porque Jesus vai ao seu encontro. Assim como eu creio que esse Deus, como eu falei no começo, né, grande, poderoso, maravilhoso, enxerga a minha dor e vem ao meu encontro.
Eu quero que nós encerremos esse ano, queridos, crendo num Deus que tem princípios e palavra para todos. A palavra é a mesma para todos, em todos os lugares. A verdade é a mesma para todos, em todos os lugares, ela é absoluta. Mas existem momentos onde Deus vem a nos confrontar com coisas muito pessoais, muito íntimas, muito significativas, que fazem sentido para o Henrique, mas às vezes não faz para o Zema, que faz para o Leandro, mas não faz para o Geandro, que faz para a Eunice, mas não faz para a Melissa, que são essas coisas do relacionamento com o Rei dos Reis, onde ele vem atender, ou ele vem encontrar uma necessidade nossa, e ele atua de maneira muito específica e muito pessoal na minha vida e na sua vida. Eu creio nisso, sabia? Porque Deus está comprometido na sua salvação. Deus está comprometido com a sua santidade. Deus está comprometido para que você seja apresentado perfeito e imaculado para o último dia. E Deus trabalha nisso. E não pense você que Deus está só preocupado em te dar mandamentos, em te dar ordenanças, dizendo para você que você não pode mentir, não pode pecar, não pode trair, não pode pegar o troco errado, e errou, pecou, e Deus ali como fiscal do céu fica ali vigiando a sua vida para ver se você peca. Meu Deus, que Deus é esse? Vai fazer o que? Só tem Ele, é esse que eu tenho que servir? Não é nada disso. Deus, Ele se une a você no propósito de ser um. Você quer ser um com Deus, Ele também quer que você seja. Você quer servir a Deus com integridade de coração, Ele quer isso também. Ele quer isso para você. Agora eu vou falar de algumas coincidências que tem no texto. Por que eu vou chamar de coincidência? Para tomar um cuidado. É o seguinte, eu aprendi, outro dia ouvindo o Rodrigo Silva, acho que é isso o nome dele. Existe uma cadeira na teologia que é chamada de exegese. A exegese, ela ajuda a gente a não pegar o texto e corromper o texto com aquilo que a gente acredita que o texto está dizendo. Tem muita gente que faz isso. Porque a exegese, que escreve-se com X, exegese, ela vem do grego, e esse ex, ele significa tirar uma coisa de algum lugar. Então, por exemplo, você fala alguma coisa, né? Você está tirando, você é um ex-funcionário, significa que você foi tirado do seu trabalho. Não é assim? O êxodo, que foram tirados de algum lugar. Então a exegese, ela se propõe a ler o texto e ajudar a tirar do texto a verdade que a gente quer. Ou melhor, a verdade que está lá. A exegese faz isso. Por isso que algumas pessoas às vezes falam, eu li o texto e entendi. Não. Aí você fala em exegese e o cara fala, você não é espiritual. Você não discerne os espíritos. Para de palhaçada. Leia a Bíblia e tenha a exegese. Você tira do texto o que a Bíblia está dizendo. Não fica inventando. Aí tem uma piada que virou por conta de um outro prefixo, que é o eis, que é EIS. O eis, ele é o contrário do ex. O eis, ele adiciona, ele coloca. Então o pessoal brinca e chama de exegese. É quando você pega um texto e diz aqui, por exemplo, vou bolar alguma coisa aqui agora para vocês. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. E ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco. Opa, mas qual que é lado? Não é qualquer lado, é o lado direito. O lado direito é abençoado por Jesus. Eu vou começar a sentar onde eu sentar no lado direito. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Está escrito lado direito? Tá. Foi de onde saiu os peixes? Foi. É isso que o texto está dizendo? Claro que não. Isso é uma exegese. Você está enfiando no texto uma coisa que você quer. Para conseguir dinheiro, para conseguir o que você... Você sabe do que eu estou falando. Mas eu vou falar de coincidências. Vocês me permitem falar disso? De coincidências? Eu não vou dizer que é, mas é coincidência demais para mim. São 3 só que tem aqui. Primeira coincidência. Primeira com relação à pesca frustrada que eles tiveram. Como eu disse para vocês, eu acredito que essa mensagem aqui, esse texto, Jesus estava indo ministrar a Pedro. Antes, lá em Lucas 5, 6, 5 de 5 a 6, diz assim,
Mestre, esse foi a pesca maravilhosa. Mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada na praia. Mas porque é tu quem está dizendo isso, vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Isso foi lá no começo. Foi nesse momento quando Pedro conheceu Jesus de verdade. Aqui, no texto de João capítulo 21, diz assim: e eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O verso 6. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade dos peixes. O primeiro evento foi o evento da pesca maravilhosa. E nesse evento foi quando Pedro se lançou aos pés de Jesus. Foi quando ele olhou para Jesus e viu que Jesus não era como os outros homens que havia conhecido antes. Foi ali que Pedro se prostrou aos pés de Jesus e chamou-lhe de Senhor com S maiúsculo. Esse cenário de João 21, com certeza trouxe para Pedro lembranças. Trouxe lembranças muito significativas, que provavelmente não fazia muito sentido para os outros. Que legal. Mas para Pedro foi diferente. Para Pedro foi diferente. Aquele cenário dizia algo diferente a eles. Quando semana passada ou retrasada, eu estive com minhas filhas e com minha esposa no cinema. Eu fui no cinema e fomos ali no Center Norte, subimos a escada rolante e eu não falei nada para elas, não sei se eu falei, talvez eu tenha falado no final. Mas eu fiquei lembrando de quando eu levei minha mãe para o cinema a primeira vez. Aquele lugar ficou marcado para mim, Rick. E eu senti muita saudade dela naquele dia, sabe? Falei, poxa, queria muito estar com a minha mamãe hoje. E esse lugar aqui, ele traz muitas referências da minha mãe. Eu lembro de ter zoado, eu zoava muito minha mãe, naquela escada rolante ali. Aí foi perto da bilheteria que eu comecei a gritar bem alto para ela ficar com vergonha. Foi na pipoca ali que eu ameacei jogar nela e ela saiu correndo. São memórias que não fazia sentido para ninguém. Eu olhava para um balcão, assim, olhava para um balcão, a Melissa olhava para o balcão, não via nada. Eu via minha mãe ali alguns anos atrás, 6 anos atrás. E Pedro, ele estava sendo rodeado, estava sendo imerso nesse mar de memórias. Ele falou, não acredito, está acontecendo tudo de novo. Que coincidência. Segunda coincidência. Antes, lá em Lucas 22, verso 55, antes de trair Jesus, ele estava no pátio, devia estar frio, e diz o texto, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, eles se sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Pedro estava diante de uma fogueira. Foi numa fogueira. E foi numa fogueira que ele olhou para Jesus e disse, eu não o conheço. Foi na fogueira que ele negou o seu Senhor. Mas agora, em João 21:9, outra fogueira. Olha que interessante. Olha que coincidência nesse. Quando desembarcaram, em João 21, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Se outrora, em uma fogueira, Pedro havia negado o Senhor, é em torno de uma fogueira que o Senhor vem tratar da sua amargura, da sua vulnerabilidade, da sua fraqueza e do seu fracasso. Olha como Deus é incrível. Usando cenário, circunstâncias e situações que muitas vezes foram motivo de dor para nós, e Ele transformando aquilo, usando aquilo para tratar o nosso coração, meu querido. Deus não é poderoso? Que riqueza de detalhes, que riqueza de habilidade. Usando o cenário e itens que outrora foram o palco de desgraça, de tristeza e de luto, e transformando aquilo em alegria. E isso é fantástico. Por isso, quando eu vejo Deus dizendo para o povo assim, olha, se onde vocês choravam, hoje vocês vão rir. Se onde vocês lamentavam, hoje vocês vão glorificar. E eu não vou precisar tirar vocês de onde vocês estão, é aí mesmo, onde existe tanta dor, tanta luta. Eu vou fazer uma nova história.
Jesus, ele vem tratar Pedro de uma maneira tão pessoal, tão específica e significativa. Aquela era uma cena que trazia para Pedro muitas lembranças. Está vendo Jesus tratando de Pedro? De uma maneira que só Pedro ia entender. Isso é interessante porque no nosso relacionamento com Deus, como eu disse, a verdade de Deus é verdade para todo mundo. De maneira genérica, para todos. Funciona para todo mundo, é a verdade de Deus. Não dá para customizar a verdade de Deus, não dá para tornar ela pessoal. Para mim, a verdade de Deus é isso. Você pode ter interpretações da verdade, mas a verdade é verdade. Mas no relacionamento com Deus, não dá para você dizer o seguinte: Deus falou comigo desse jeito. Talvez Ele fale com você do mesmo jeito. Você está entendendo? Comigo, foi na igreja. Estava lá, o pastor falou, a pastora falou, a Sibeli falou, o Josemar tocou, o Henrique ministrou, alguma coisa aconteceu lá e aconteceu no meu coração. Mas com o irmão lá foi na casa dele, não tinha ninguém ministrando. Com outro foi no trabalho, com a outra foi lavando louça, com outro foi na oração, com outro foi andando no parque. É o Deus e a sua pessoalidade, é o Deus chamando você pelo nome e tratando você por quem você é. É Deus chamando Moisés e falando: Moisés, eu nunca fiz uma sarça pegar fogo e não ser consumida, mas eu sei que você entende de fogo, de combustão espontânea, eu sei que você entende de sarça, então eu vou fazer um negócio só para você, é minha assinatura para você, uma sarça que pega fogo, mas não é consumida pelo fogo. Nunca mais você vai ver sarça pegando fogo, porque foi para Moisés. Você está entendendo? Por isso que não podemos padronizar e dizer que Deus age comigo, vai agir com você do mesmo jeito. A terceira coincidência está no versículo, eu tenho que ler de novo, do versículo 15 ao versículo 22. Acompanhe comigo, por favor. João 21, de 15 a 22. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Um comentarista bíblico diz que estes pode ser essas coisas, ou pode ser estes discípulos mesmo, tá? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Outra coincidência: quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou? Você entende que Jesus está confrontando Pedro para que Pedro faça uma autoanálise e veja que de fato ele ama o Senhor. Que o fato de Pedro ter o negado não significa que ele o negou porque não o amasse. Porque ele mesmo disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O medo. Por 3 vezes Pedro negou Jesus, e 3 vezes Jesus fez Pedro admitir que o amava. 3 vezes. Mas esse texto aqui, ele é rico, não pelo número de vezes que Jesus perguntou a Pedro. Não é isso que torna esse texto rico para nós. Sabia disso? O que torna esse texto rico, o que está escondido aqui nesse texto, é que Jesus faz... O que você acha? Ele fez 3 perguntas iguais ou 3 perguntas diferentes para Pedro? O que vocês acham? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Primeira pergunta: as perguntas eram diferentes ou eram iguais? O que vocês acham? Pode dizer. Iguais? E a resposta era igual? Todas as respostas eram iguais, mas as perguntas foram diferentes. Olha para o seu texto aí, você vai ver. Por quê? Olha só. Quando nós falamos em amor no nosso idioma, amor é amor. Tem a Nice, que ama a Adriana, sua filha, que ama a sua filha Silvia, e que ama muito o seu genro Leandro. Não é Nice? Ama mais, né? Muito mais. Fez uma lasanha e mandou para mim.
Rapaz, foi difícil dormir, viu, Nisso? Aquela lasanha, a maionese, o pudim. A Nisso também ama o Flock, o cachorrinho dela. O seu amor pelo Flock é igual ao amor da Adriana? O Flock é mais, né? Não, brincadeira. Eu amo minhas filhas. E amo a minha esposa. Eu amo a Deus. E amo algumas coisas que eu tenho na minha casa. No português, nós usamos amor para todas essas coisas. A palavra é a mesma. A gente entende bem. Mas no grego, que foi a tradução do Novo Testamento, o amor ele é diferente. Jesus ele usa dois tipos de... Existem vários tipos de amor. O amor eros, que é o amor mais sexual, o amor de um homem pela mulher. Esse é o amor ágape. O amor ágape é o amor incondicional, é o amor daquele que daria a sua vida. Quando a Bíblia diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse amou, é um verbo que está conjugado no pretérito perfeito. Deus amou, esse amor é ágape, que vem é o verbo agapau, que vem da palavra ágape. Então, Jesus quando olha para Pedro, ele diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? O seu amor por mim é ágape? O amor ágape é o amor incondicional, Henrique. É o amor que diz assim, eu daria a minha vida por ti. O meu amor é o amor que eu não tenho nada na minha vida se eu não morrer pelo Senhor. Eu estou disposto a ir às últimas consequências. Então Jesus está falando, você me ama incondicionalmente, Pedro? E ele fala mais, no primeiro verso ele fala, mais do que a estes. Por quê? Porque Pedro, com certeza, devia achar que amava Jesus mais do que os outros discípulos. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro diz assim, ó. Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que Pedro não responde com ágape. Pedro responde com filéu. Filéu, que vem de filo. Assim como nós temos a palavra filosofia, que é o amor ao conhecimento, filéu é um amor, que é amor, mas não é ágape. O filéu é você amar como amigo. É você gostar, eu gosto desse cara. Eu gosto daquela pessoa. Você morreria por ele? Não amo tanto assim. Você fala assim, você me chama para sua casa. Você pergunta, pastor, você me ama? Eu amo, querido. Opa. Mata uma barata que está lá no banheiro para mim e fala, filéu. Filéu, não é ágape, não. Não vou entrar e matar barata. Você tem que chamar minha esposa. Minha esposa mata barata. Embora ela não saiba matar barata, mas ela mata barata. Você sabe por que ela não sabe matar barata? Porque ela vai com uma velocidade, com uma força desproporcional à barata, a barata vira átomo assim na minha... Nunca mais eu entro naquele cômodo. Tem barata em toda a casa. Né? Enfim. Aí Jesus pela segunda vez pergunta para Pedro. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? O seu amor por mim é ágape? Agapeis-me. E ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe que o meu amor por ti é filéu, não é ágape. Eu não morreria pelo Senhor. Não é que eu não quero, mas eu já provei que eu não sou capaz disso, eu sou fraco. Meu amor pelo Senhor é estimação, eu estimo, o Senhor é meu amigo, eu gosto do Senhor, mas eu não morreria por ti. Não porque eu não quero, mas eu não consigo. Olha como é outro Pedro, né? O Pedro lá atrás diz, eu morrerei por ti. Pela terceira vez lhe disse, né? Simão, filho de João, você me ama? Note que agora Pedro ficou triste. Só agora? Pedro ficou magoado com Jesus por ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Você acha que ele ficou magoado porque a pergunta era muito repetitiva? Não foi por isso. Foi porque agora Jesus mudou a pergunta. Jesus perguntou para ele, Pedro, você me ama como amigo? Jesus desceu o nível do amor, Gilberto, e trouxe para o que ele estava falando. Pedro, o seu amor é de estima? Você me estima? Você gosta de mim, é isso? Aí Pedro fala, triste, porque a realidade, Jesus entendeu o que eu estou querendo dizer para ele.
Jesus percebeu que o meu amor por ele não é aquele amor que ele esperava de mim. Estou decepcionando Jesus mais uma vez. Você me ama? Disse ele. Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Mas o que Jesus está fazendo? Jesus não está esfregando na cara de Pedro. Jesus está dizendo para Pedro assim, eu entendo a sua situação, Pedro. Eu entendo que isso é o que você pode me dar hoje. Então, meu amado, o que eu quero dizer para vocês, como eu gostaria que vocês terminassem esse ano, e entrassem o ano que vem, não com uma sentença de culpa, de que não foram muito bem nesse ano, que Deus deve estar decepcionado com vocês, que Deus não vai nem olhar para vocês no ano que vem, que Deus não quer saber de vocês, porque vocês já provaram que esse ano vocês foram relaxados. Quantos aqui falharam numa disciplina de oração? Quantos aqui falharam numa disciplina de leitura bíblica? Quantos aqui falharam na visita de um irmão que estava doente? Quantos falharam, fingiram que estava no culto de oração, mas não estava? Quantos deixaram de vir ao culto por besteira? Quantos deixaram de ajudar pessoas que precisavam e tinham condições de fazer? Deus já sabe que não pode contar comigo. Você sabe quando eu era mais jovem? A coisa que eu mais tinha medo de um dia ouvir Deus dizer para mim, sabe o que era? Porque eu me converti com 17 anos. Sempre fui envolvido com igreja, com grupos, com essas coisas, sempre gostava disso. Mas eu tinha medo de ouvir Deus dizer para mim assim, alguém, passou de você, vou usar outro. Nossa, eu tinha medo disso. Tinha medo, sabe, meus irmãos, de Deus falar assim, quer seja através de um sonho, através de alguém, ou profeta, sei lá o que fosse. Mesmo que eu não fosse muito inclinado para essas coisas, mas que Deus diz, ei meu servo. Porque é sempre que fala assim, ei meu servo. Nasceu o Silvio Santos. Meu servo. Assim diz o Senhor, fosses teimoso, fosses do coração duro, agora o Senhor diz que passa de você e vai usar outro, porque você não serve mais. Nossa, isso ia acabar comigo. Graças a Deus nunca ouvi. Então, o que eu queria que nós terminássemos esse ano? Entendendo que o nosso grande Deus, Ele enxerga as nossas coisas, as nossas almas, nossas crises, as nossas dificuldades, mas Ele também vem e ministra nessas dificuldades. Não é que nós vamos ficar aqui, Deus, faz o que o Senhor quer. Não, tem que se abrir, tem que sentar com Ele na fogueira e ouvir Ele perguntar, você me ama? Você me ama? E Pedro não acreditava nele, mas Jesus diz algo surpreendente para Pedro. Fala, Pedro, hoje você não tem condições mesmo. Você está em frangalhos. Você está aí com a sua fé abalada. Você está machucado. Eu estou entendendo, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo com você. Mas eu vou dizer uma coisa para você que você não sabe. Diz aqui no versículo 18, digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa o vestirá e a levantará para onde e o levará para onde não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar o Senhor e glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Olha só o que ele está dizendo para Pedro. Pedro, você não está colocando fé em você. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu te conheço, eu sei como você é hoje, sei como você vai ser quando for velho. Acredite, o nosso relacionamento vai fazer de você o que você não faz ideia. Hoje você vai onde você quiser. Não, a Bíblia não nos diz, mas existe o apócrifo, que são Atos de Pedro, capítulo 30, eu não me lembro agora, capítulo 30 alguma coisa, é um apócrifo que diz que o apóstolo Pedro foi mais tarde preso, e depois ele foi crucificado, e que antes de ser crucificado, ele pediu que não fosse crucificado como o seu Senhor, porque ele não era digno. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o seu Senhor. Ele disse, ele estava pronto. Ele estava pronto. Quando João capítulo 21 foi escrito, provavelmente Pedro já havia sido martirizado, já tinha morrido. Mas eu tenho certeza que Pedro, lá na frente, ele vai se lembrar, ele se lembrou das palavras de Jesus. Você vai ser levado, vai ser vestido, vão estender os seus braços. O que isso quer dizer para nós, meus amados? Hoje foi um pouquinho mais longo, mas o que isso quer dizer para nós? Como eu gostaria que nós entrássemos em 2022, crendo num Deus de princípio, Deus de palavra, Deus de promessa.
Um Deus grande que enxerga todas as coisas e que vê todas as coisas. Um Deus que é amor, mas também é justiça. Mas que no seu relacionamento pessoal conosco, Ele vai agir muitas vezes em prol da nossa salvação, não dos nossos milindres, não dos nossos mimos, não das nossas infantilidades, mas em prol da nossa salvação, em prol da nossa santificação, em prol de que sejamos apresentados a Deus justos, imaculados no último dia. Ele vai ter relacionamento no one on one com você. Não se surpreenda que Deus leve você para uma fogueira onde outrora fosse lugar de dor, de negação, e faça daquela fogueira um altar de reconciliação. E fortaleça você. E você diz: aqui eu chorei, hoje eu glorifico. Aqui eu sofri, hoje eu sorrio. Aqui eu quase morri, hoje eu vivo como nunca antes, porque o meu Deus transformou a minha dor em alegria. Agora, para encerrar, eu tenho que dizer para você que a ação de Deus em nós, ela tem o propósito de trabalhar na nossa salvação. E não é só para a gente ficar benzinho, felizinho, porque diante de cada vez que Jesus perguntava para Pedro: você me ama? Ele dizia: ótimo, apacenta minhas ovelhas. Isso diz que nosso relacionamento com Deus gera responsabilidade com as ovelhas do Senhor. A pergunta é: quantos de nós aqui poderiam estar pastoreando as ovelhinhas do Senhor? E como que é isso, pastorear? É ser pastor? Não entenda literalmente. Servir. Servir. E não só servir aqui. Servir onde nós estivermos. Sermos instrumentos de Deus. Querido, o seu relacionamento com Deus tem que gerar transformação na sua vida, não para você se tornar um cara mais bonito, mas para que você seja uma pessoa que mostra para as pessoas que Deus é real, que serve as pessoas. Nosso relacionamento com Deus, ele deve produzir em nós transformação nas nossas práticas, nas nossas atitudes. E o meu desejo para a PIB 2022, sabe qual é? Eu acho que resumir vida cristã a isso é um empobrecimento de mente inestimável. Mas também reflita-se na igreja. Que nós amemos o ajuntamento. Que nós amemos, porque nós trabalhamos um no outro, nós glorificamos a Deus, fortalecemos a fé um do outro, e vemos aqui prontos para fortalecer os que estão caídos, os que estão desanimados. Basta um exercício simples. Olha para o seu lado, olha para a esquerda, olha para a direita. Está vendo algum rostinho que você não está vendo aqui hoje? Esse é papel do pastor. Ele que tem que fazer isso. Será? Será que é papel do pastor? O apóstolo Paulo nos ensina que Deus levantou pastores, Deus levantou homens e mulheres com dons, para o quê? Para preparar os santos para a obra do ministério. Esse é o papel do pastor na igreja. Preparar os santos para a obra do ministério. Então, meu desejo para a PIB, que é a minha igreja do coração, é que em 2022 nós possamos ver as pessoas aqui brigando, não no sentido literal da palavra, para ver quem faz. Você vai visitar o Henrique? Não, eu que vou. Vai outro dia. Eu já marquei de visitar o Henrique. Você vai visitar a irmã? Ah, eu vou. Não, vai outro dia. O que precisa fazer aqui? O que nós vamos fazer? É para trazer bolo? É para ficar lá recepcionando as pessoas? É para ligar para quem não está vindo? Que Deus use você, meu irmão. Olha o que eu vou dizer aqui. Oro para que Deus use a sua vida, que Deus use a sua vida e a sua vida para ser instrumentos daqueles que estão fracos. E que nós possamos agir como Deus. Quando alguém negar Jesus, que a gente não traga uma fogueira para queimar a pessoa, para destruir a pessoa, como se nós fôssemos os santarrões, mas que nós possamos trabalhar nas pessoas, nas suas pessoalidades, nas suas individualidades, respeitando a sua história, porque Deus faz isso com a gente. Como ousaríamos nós fazer diferente? Amém?